dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao Viva o Impossível pela Fé Audaciosa. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Shalom Gonçalo. Bom dia para você. Estamos aqui com o nosso bonezinho do Intensifier nesse friozinho, para aquecer a nossa cabecinha. Como as pessoas que me conhecem sabem, eu sou do friozinho. Então esse tempo para mim é muito bom. Vamos lá, vamos dando like aí, você que está no YouTube, pegando o link, compartilhando, você que está aqui no Instagram, você pega, clica no aviãozinho, compartilha com aquelas pessoas que você ama. Hoje nós vamos falar sobre algo extremamente abençoador. É aquilo que nos desconstrói para construir. Shalom, Luciene, Deus te abençoe. Cris, shalom, bom dia. Extraordinária semana para você também, Wellington, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos chegando, vamos chegando. O pessoal está entrando. Que bênção, que bênção. Shalom, Joyce, Deus abençoe. Shalom, Adriele, bom dia. Deus te abençoe, querida. Muito bem, que bênção. Bênção estarmos juntos logo cedo pela manhã, iniciando a semana juntos, né? Muito bem, muito bem. O pessoal tá chegando aí. No YouTube o pessoal ainda não chegou. No Instagram então, já tem vocês aí. Essa bênção de estamos aí multiplataformas para ampliarmos o nosso alcance. É interessante que a gente tem visto que o pessoal gosta mais de assistir aqui no Instagram, ao vivo, mas depois o pessoal assiste no YouTube, a gravação que fica. Bom dia, Net, Deus te abençoe. Te abençoo, abençoo vocês nessa manhã. Com a bênção do Pai. Muito bem. Shalom, Silvia. Shalom, Carlinhos. Shalom, shalom, vamos chegando. Os passarinhos também já chegaram aqui. Vai ser um dia lindo hoje. Amém, sua bênção, mãe. Glória a Deus. Vamos lá. Vou ler o texto que está em Lucas 19, versículos 20 e 21. Essa é a voz de segunda-feira, mais grossa um pouco, porque no domingo a gente acaba usando um pouco mais.
E nesse domingo que a gente ministrou também o louvor, a gente usa mais um pouquinho, né? Aí ela fica mais grossa na segunda-feira. Vamos lá, Lucas 19, 20 e 21 diz o seguinte: outro servo veio e disse: Senhor, aqui está seu talento. Eu o mantive enterrado. Eu estava com medo de você, porque você é um homem duro. Nossa leitura bíblica de hoje, nossa sugestão é que você leia Lucas 19, de 11 a 27. O texto que a gente leu é esse que vocês estão colocando, Lucas 19, 20 e 21. Mas a leitura bíblica que eu recomendo você para hoje é Lucas 19, de 11 a 27. Então, quando acabar a live, você já pega a sua Bíblia e você já abre a sua Bíblia em Lucas 19, de 11 a 27. Minha pergunta para você nessa manhã é: do que você tem mais medo? Inclusive é o tema da nossa devocional hoje. Do que nós temos mais medo? Do alto custo do fracasso ou do alto custo da oportunidade perdida? A dor de errar ou a dor mais profunda de perder? Tomar a decisão errada ou decidir por não decidir nada? Cair ou ficar parada? Eu gostaria que a nossa igreja respondesse essas perguntas do fundo da nossa alma, pois algo que Deus colocou no meu coração e eu decidi viver isso para nós, para a nossa igreja, é que nós temos que ter essa fé do impossível, a fé que para o sol, tanto para a nossa igreja quanto para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa região. Uma das coisas que nós vamos, inclusive nós queremos justamente levantar o mais rapidamente nosso instituto, para que além de orarmos pelo nosso bairro, por aquilo que ele tem sido, e a gente sabe que a violência nesses últimos dias, essas últimas semanas, ela tem se multiplicado aqui. Nós termos realmente a oportunidade de, além de orar, temos o lugar para que possamos trabalhar com a nossa juventude. Eu faço parte de um grupo aqui que é de segurança, que eles dizem, aqui do bairro, e eles mostraram uma foto de dois rapazes, dois jovens que estariam fazendo crimes, roubando aqui no bairro. Jovens, não são pessoas mais velhas. E a gente entende de que nós somos uma peça fundamental no plano de Deus para a transformação do nosso bairro. E eu sei que com essa fé que Deus está nos ministrando nesse tempo, nós vamos responder, dar essa resposta. Porque a questão é decidir que é melhor, e esse é um dos princípios que a gente vai guardar hoje, é melhor a gente se arrepender de algo que a gente fez do que algo que a gente não fez. Então, nós vamos ampliar e nós não seremos simplesmente aqueles que oram, e a gente tem falado sobre isso, nós seremos aqueles que agem, porque agir e pedir estão de mãos dadas. Então, todos nós devemos ter essa fé audaciosa. Entendemos de que, mas apóstolo, o recurso é muito complicado. O Senhor vai nos dar meios de fazer algo acontecer aqui de uma forma extraordinária, e nós marcarmos esta região, essa geração, com os princípios da palavra, com princípios de transformação, com uma preparação para que essas pessoas possam ter em suas vidas oportunidades. E eu sei que para isso nós precisamos decidir viver desse jeito. A questão é do que nós temos medo. Por que nós não agimos?
Nós não agimos, não é simplesmente porque nós não queremos, é porque algo nos impede. Então a pergunta de hoje, logo nessa segunda-feira, é do que nós temos mais medo. E o medo realmente nos impede de agirmos. É claro que a gente sabe que tem exceções. Eu não estou pedindo para a gente cometer nenhum pecado ou crime. Não é para vocês focarem nisso. Eu quero que você flua comigo e que você entenda de que nós precisamos nos mover para algo realmente que coloque a nossa fé audaciosa num lugar onde realmente possa ser algo extremamente transformador para aquilo que nós estamos buscando de Deus. Eu não sei, eu fiquei pensando esses dias, o que seriam dos discípulos se Jesus não tivesse escolhido eles? O que seria de Pedro se Jesus não tivesse escolhido eles? O que seria dos outros 11? Porque Jesus mudou a vida deles. E não foi só uma mudança espiritual. Foi uma mudança que mudou a vida deles na terra. O que eles fizeram a partir do chamado de Jesus para a vida deles? Eles tiveram que abandonar o medo, eles tiveram que abandonar até mesmo os planos que eles tinham para viver uma vida relevante, extremamente relevante na face da terra. E em nome de Jesus, nós como igreja seremos fomentadores disso na vida das pessoas. As pessoas serão transformadas, terão outra vida, como já tem sido em diversas situações, mas eu creio que com uma fé audaciosa nós podemos ampliar isso. E nós só vamos ampliar isso quando nós vencemos os medos. Então nós precisamos saber o que o medo significa para nós. Essa parábola que eu li aqui, ela é uma das parábolas e um dos discursos mais surpreendentes de Jesus. Olha o que ele diz depois, um pouquinho para frente. Na verdade, um pouquinho para frente, não, um pouquinho para trás. E até esse discurso e essa palavra que eu vou dizer não está nesse texto, mas está conectado com esse texto. Digo-vos, meus amigos, que não tenham medo daquele que mata o corpo e depois não pode fazer mais nada. Mas eu vou te mostrar quem vocês devem temer. Tema aquele que, após a morte do corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei-o. Então, quem é aquele que tem poder para lançar no inferno? É exatamente Deus. Muitas vezes é melhor se arrepender de algo que você fez do que algo que você não fez. Isso está totalmente conectado à fé. Está totalmente conectado com com essa questão de que o que eu vou fazer e a fé me fala para fazer, muitas vezes vai ativar um medo dentro de nós. Meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? E aquele frio na barriga e aquela visão, e você tem que dar um passo além do medo. E eu costumo dizer, é uma frase que dizem por aí, eu gosto dela, que se você está com medo, vai com medo mesmo. E Deus, ele não realça o medo. Deus, ele realça a coragem em detrimento do medo, na frente do medo. Se pergunte hoje, nessa semana, qual que é o medo que te acometeria nessa semana que tem te impedido de viver uma vida de fé audaciosa? Algo que Deus já te falou, mas você tem medo de dar o passo. Você tem medo de ir em frente. É claro que a gente não pode se encolher diante de Deus o tempo todo. O sacrifício de Jesus, ele nos tornou possível receber o amor e a aceitação de Deus. Mas tem aquilo que a gente fala que é o temor. O temor é um medo saudável. Inclusive isso para a nossa família, para o nosso relacionamento familiar, principalmente nós com os nossos filhos, isso tem que acontecer. Os nossos filhos têm que ter temor. E isso é uma coisa que é muito mais de trás, né? Quando a mãe falava pra gente assim, olha, quando o seu pai chegar, e eu lembro que a gente ficava não era só com frio na barriga não. Tinha diversas coisas que a gente ficava só de chegar assim e falar assim, ó, seu pai vai chegar. E hoje qual que é o temor que os nossos filhos têm?
Esse temor, que é esse medo saudável, vamos dizer assim, e tem a ver muito com a questão de aprovação. Nós queremos ser aprovados por Deus. A gente não precisa da aprovação do mundo, mas nós precisamos, para aquilo que vamos fazer, da aprovação de Deus. E viver, muitas vezes, na segurança é uma... Raramente você vai ganhar a aprovação de Deus. Deus quer que você dê passos ousados, Deus quer que nós tenhamos dentro de nós um espírito que olhe para frente e fala assim: meu Deus, Deus está me colocando, tu estás me colocando em uma situação que vai exigir isso, vai exigir isso, vai exigir aquilo outro. Senhor, eu estou com medo. E aí vem a palavra do céu: ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Deus não vai dar uma palavra para nós, um direcionamento para nós que Ele não vai caminhar com a gente ou não vai nos capacitar para fazer aquilo que tem que ser feito. Então veja, quando o temor ele é doentio, ele nos afasta do propósito. Olha que interessante. Porque aquele homem da parábola que nós lemos, que está lá em Lucas 19, ele faz o quê? Ele fala assim: eu tinha medo porque tu és um homem muito rigoroso. E aquele medo levou ele a esconder algo que ele deveria multiplicar. Meu Deus. Esse temor doentio aparece nos talentos de Jesus, na parábola de talentos de Jesus. E o temor saudável, aquele que é gerado por esse frio. Algumas pessoas perguntam para mim assim: apóstolo, quando você vai pregar, você sente frio na barriga? Aí eu falo assim: claro, se eu não sentir, é porque eu perdi o temor. Eu perdi esse temor bom de chegar e falar assim: meu Deus, Deus quer me usar hoje. Quando eu sento aqui, espero uns minutinhos em oração aqui para poder entrar na live, eu estou pedindo ao Senhor que me dê coragem para eu falar tudo que muitas vezes Ele coloca no coração, para que possa abençoar a sua vida, para que possa trazer para o seu coração algo que vai realmente fazer diferença na tua semana, no teu ministério, na tua família. E às vezes a gente precisa de coragem para falar algumas coisas, independente se eu estou vendo quem é, quem não é, mas tem coisas que nós precisamos realmente estar cheio dessa coragem, desse potencializar de Deus para nós falarmos o que precisa ser falado. Então Jesus, ele mostra que o servo da parábola, ele cede ao medo e ele decide esconder os bens que Deus deu para ele. E está tudo bem enquanto o mestre está fora, mas quando o mestre chega para uma contabilidade, ele exige com raiva. Ele disse assim: você não poderia ter feito algo com isso? Querido, tem coisas que Deus colocou na tua vida, você tem talentos que Deus colocou para que você desenvolva, para que você coloque para fora. E você tem enterrado esses talentos por causa do medo de não ter aprovação, não ter aceitação dos homens. E você está colocando isso em um lugar que ele não vai multiplicar, mas ele vai ficar enterrado. A minha chamada para você hoje pela manhã é você desenterrar aquilo que Deus te deu para você multiplicar. Eu falo isso o tempo todo. Eu nunca, isso foi uma decisão que eu tomei, eu nunca vou permitir que um talento que Deus me deu fique enterrado. Por mais que a gente escute pessoas falando: mas você também sabe fazer isso? Mas você faz aquilo também? Mas você não podia deixar... Na verdade, eu entendo que quando Deus me deu talentos, quando Deus me deu os dons, Ele me deu tudo isso para que eu pudesse multiplicá-lo, para que quando Ele chegasse, Ele veja assim: servo bom, servo fiel, que multiplicou aquilo que eu coloquei na sua vida. Então assim, hoje o fato de algumas coisas, eu simplesmente entender: Deus me deu uma capacidade de me expressar. Eu desenvolvi isso, eu senti que eu tinha essa facilidade. Então eu vou multiplicar isso. E aí hoje, graças a Deus, Deus tem me dado essa
bênção de, por exemplo, não falar somente na igreja, de me dar a bênção de falar isso também. Lembre-se, eu estou aqui na minha varanda, por isso esse barulho. Mas Deus me deu a bênção e a graça de não falar somente na igreja, mas eu entro em um grupo de empresários, eu entro em um conselho de empresa, eu entro em uma reunião com várias pessoas de business e eu consigo me expressar também. Por quê? Porque Deus me chamou para multiplicar aquilo que Ele me deu. E se eu fosse depender dos homens até mesmo, eu já falei isso em algumas ocasiões, talvez não tantas, talvez as pessoas que estão aqui não entendam isso. Quando eu fui ungido apóstolo, eu lembro que uma pessoa virou para mim e falou assim, agora você tem que deixar um pouco a música de lado, porque agora você tem que exercer o seu chamado apostólico. E eu disse para ele uma frase que eu tenho carregado comigo e eu gostaria que você entendesse isso e levasse isso com você também. Deus não me chamou para enterrar talentos. Deus me chamou para multiplicar talentos. Qual que é o medo que você tem que tem te impedido de fluir, de romper, de multiplicar aquilo que Ele tem colocado na sua vida? Qual é o medo que tem sobre você, que existe no teu coração, que tem impedido isso? Essa fé audaciosa é você viver o impossível para você começar a romper e começar a viver naquilo que você ainda não vivia e você começar a fazer aquilo que você não fazia e ter resultados que você ainda não tem, porque você decidiu fazer algo que fala assim, meu Deus, agora eu estou aqui, eu dei o passo de fé, eu ouvi a voz de Deus, porque a gente só dá o passo de fé. Gente, entenda isso, por favor, entenda isso. Passos de fé não são passos irresponsáveis. Passos de fé são passos que estão conectados com o coração de Deus, com a mente de Deus, com a visão de Deus e com aquilo com que Deus quer manifestar na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, no nosso ministério. Não são passos irresponsáveis, porque tem desejos que são nossos e tem desejos que são de Deus. Primeiro, eu me agrado do que Deus vai fazer, do que Deus está fazendo, para depois Ele conceder os desejos do nosso coração. E olha, qual é a diferença de você dar o passo de fé e Deus conceder? Deus vai conceder e provavelmente você vai perceber que Ele concedeu, mas você deu um passo de fé naquilo que Ele queria que você desse. Essa é a grande diferença de tudo isso. Essa é a grande diferença. Ele concede os desejos do teu coração. Aquilo que você tem pedido há muito tempo e tal, Ele vai conceder. Mas primeiro a gente se agrada dEle, primeiro a gente vive para Ele, primeiro a gente ouve a sua voz e a gente se movimenta em direção a essa chamada de Deus para a nossa vida. Então, o passo de fé, ele está conectado. Quem lembra dos três? Vamos ver como é que está o pessoal que está me acompanhando nas lives há bastante tempo. Qual é o processo da fé audaciosa? Quem lembra? Tem três coisas. Deixa eu ver. Olha aí, tá subindo o coraçãozinho. Mete o dedo no coração aí. Aqui no YouTube, clica no like. Vamos lá. Vamos espalhar essa live aí. Se você quer que alguém vença os medos, que alguém entre na fé audaciosa, compartilha a live. Clica aí no coraçãozinho. E vamos nessa. Qual é o processo? Quais são os 3 passos? Vamos lá. Será que alguém vai lembrar aqui? Eu tenho falado quase todas as lives. Acho que o pessoal não vai lembrar não. Então vamos lá. Ouvir inicia a nossa fé. Falar ativa a nossa fé. E praticar, aí lembrou, Luciano, isso mesmo. Só que é interessante a gente entender o que é o ouvir, o que é o falar, o que é o praticar. Então guarda aí, escreve, guarda no seu coração. Ouvir inicia, falar ativa e praticar demonstra.
Então, esse processo de fé audaciosa começa justamente no ouvir. Então, eu preciso ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, para que Ele me guie. Ele vai me ligar e vai me guiar para algo que só Ele pode fazer. A voz do Espírito Santo vai me ligar para um passo sobrenatural. A voz do Espírito Santo vai me guiar para um passo que eu só posso dar se Deus der comigo. Então, isso vai mexer nos meus medos. Medo de se expor, medo de se posicionar, medo de dar um passo, medo de ir em diante. Entenda de que a fé do impossível, ela vai me desafiar a fazer isso. E tudo vai começar no ouvir. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem coisas que você está ouvindo o teu coração e você quer dar passos, e a gente até fala assim, não, eu vou dar um passo de fé agora. Se Deus não falou para você dar, não dê. Mas se Deus falou e tiver medo, é aí que nós temos que enfrentar. Porque se é algo que Deus gosta de falar para nós, vá em frente porque eu estou contigo. Quando ele vem, né, a gente está falando muito sobre Josué. Quando Deus chama Josué, ele está ali com medo. Ele está num estado depressivo. Ele está num momento onde ele perdeu o líder e referência da vida dele. Mas de repente Deus fala, olha, eu sei que é um desafio, mas ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Então nós vamos usar da nossa força, nós vamos gerar coragem para entender que Deus esteja do nosso lado. Eu costumo colocar assim, né? Entre com a sua fé, com a sua força e sua coragem, que Deus fará o resto. Então, entendendo o contexto de hoje pela manhã, nós precisamos entender que servir a Deus vai nos custar algo. Servir a Deus vai nos custar algo. Porque também existe o custo da oportunidade que você perde se não agir. Eu tinha aquela oportunidade, meu Deus, eu não agi. E é um custo alto quando você tem uma oportunidade, você perde a oportunidade. Portanto, não deixe que seus medos, suas preocupações, as suas dúvidas impeçam você de agir de acordo com a visão com que Deus lhe deu. O custo da fé é grande, mas entenda uma coisa, o custo da incredulidade é muito maior. A fé vai te custar algo, a fé vai te exigir algo. Não tem jeito. A fé vai exigir com que você retire algumas coisas da sua vida, alguns pesos da sua vida. Mas o custo de incredulidade é muito maior. Perder as oportunidades que Deus abre, meu Deus, é muito maior. Mas muito maior. E nós muitas vezes vamos, e nós olhamos para as situações e falamos assim, mas nós vamos agir nesse tempo? Nós vamos agir nessa hora? Nós vamos agir dessa maneira? Não é possível. Mas na verdade é justamente aí que nós vamos poder viver uma fé audaciosa. É melhor você se arrepender daquilo que você fez do que aquilo que você não fez. Como se fosse assim, uau, agora eu já estou aqui, agora, ai meu Deus, eu estou me arrependendo, mas é que eu dei o passo. Você imagina o que passava no coração de Davi? Eu não sei se você pensa dessa forma, mas como a gente lê às vezes diversas, repetidas vezes algumas passagens, e aí começam a surgir algumas coisas no nosso coração, na nossa mente. Você imagina como é que estava o coração de Davi quando o gigante apareceu? Aí eu imagino que ele chega e ele olha para o gigante assim, fala, Deus, agora eu estou aqui. Sabe, é isso que eu estou falando. Porque quando eu estou falando sobre essa questão de se arrepender por algo que você fez, não significa que é um erro, mas que ali ainda vai ter o medo. Tem gente, por exemplo, que passa por isso quando entra numa montanha-russa.
Fala assim, não, eu vou, eu vou, eu vou. Aí quando a montanha-russa começa a subir, fala assim, ai meu Deus, eu não devia ter vindo. Não sei se você já foi em alguma montanha-russa que seja grande assim. Por exemplo, quem já foi aqui no Hopi Hari, que tem aquela montanha-russa de lá, uma montanha grande, ó, aqui do Brasil, eu acho que é uma das maiores que tem. E aí você entra nela e não tem como sair mais depois. É desse arrependimento que eu estou falando. Meu Deus, eu fiz mesmo. O Senhor falou e eu fiz mesmo. Olha onde eu estou agora. Queridos, em nome de Jesus, você vai dar passos muito abençoados, grandes. E você, quando chegar ali, você vai falar, ai, Deus, agora eu preciso de Ti, porque olha o medo que eu estou agora. É essa força e coragem que eu estou dizendo para você. Que a fé audaciosa vai despertar na gente. Qual é a oração que eu gostaria que você fizesse? Comprometa-se diante de Deus de hoje tomar posse de qualquer oportunidade que Ele colocar diante de você. Mesmo que parecer arriscado. Se Deus está falando para você fazer, faça. Porque é melhor se arrepender de algo que você fez, que está fazendo, do passo que você decidiu, do que não fazer. Eu creio que nós teremos muito mais arrependimento quando Deus nos chamar, quando Deus nos chamar para acertar as contas conosco, que é isso que a parábola está querendo dizer, a parábola de Lucas 19. Quando Deus voltar e pedir a contabilidade. Como se fosse assim, eu enviei meu filho, eu dei tantas coisas para você, e você, em vez de multiplicar isso, você escondeu. E hoje eu quero te chamar para você parar de esconder e você começar a multiplicar. Multiplicar as oportunidades que Deus tem dado, os presentes que Deus tem dado, dando passos de fé, audaciosos, para que você possa viver o impossível, que só Ele pode fazer. Hoje, literalmente, abrimos a semana escancarando uma janela de oportunidades para a glória do Senhor Jesus. E se você crê nisso, se você hoje vai viver esse passo de fé, se você hoje decide isso, coloca aí, eu vou dar um passo de fé, eu vou vencer meus medos. Eu quero que você escreva aí onde você estiver. Depois, se você assistir isso depois, escreva nos comentários, escreva aqui no YouTube. Se você sabe o passo que precisa ser dado de fé, escreve aí, eu vou dar o passo de fé, eu vou viver o impossível. Eu quero agora contar com você aí. Cadê meu povo? Cadê? Cadê? É isso aí. Vamos lá. Vamos declarar. Lembra? Declarar ativa a fé. Vamos lá. Vocês ouviram. E agora é hora de declarar. Iniciou a fé, agora é hora de ativar a fé. Vamos declarar. Vamos lá. Fale aí. Por mais que você esteja escrevendo, né? É isso aí. É isso aí. Hoje é esse dia, essa semana. Cadê os homens que estavam aqui? Eita. Deixa eu ver. Cadê? É isso, é isso. Nós vamos vencer os nossos medos e vamos dar esses passos de fé. E Deus enxerga a nossa coragem, enxerga a nossa força e manifesta o milagre, manifesta o impossível. Nós vamos, e aí você lembra das outras lives agora, né? Nós vamos até o nosso possível e a partir daí entra o Deus do impossível. Entra o Deus do impossível. E nós vamos ter essa verdade de que é melhor se arrepender de algo que você fez, que está fazendo,
do que algo que você não fez. Em nome de Jesus. Amém. Carlinhos também está aí. É isso aí. Tá tomando café, Carlinhos? Glória a Deus. Aleluia. É isso, meu povo. Glória a Deus. Glória a Deus, Gonçalo. Glória a Deus, queridos, queridas. É isso. Nós vamos viver uma vida totalmente diferente. Olha aí. A Cris está lá no metrô Jabaquara, lotado. Graças a Deus pela tecnologia, né? Você imagina a gente conseguir falar com vocês aí em movimento e vocês aí podendo ser ministrados aonde vocês estão. Que bênção, né? Muito bom, é muito bom. Glória a Deus. Que assim seja, meus queridos, um dia e uma semana extraordinária. Já começar a semana com essa palavra, com esse direcionamento e discernimento, com certeza vai fazer com que a nossa semana seja frutífera. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Viva o impossível com uma fé audaciosa, vencendo seus medos e recebendo os milagres e as possibilidades de Deus na sua direção. Um beijo no coração de vocês. Shalom. Até amanhã, 7 horas, estaremos aqui de volta. Um beijão. Shalom.